Eu queria partilhar com vocês hoje o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós faremos a leitura a partir do verso 16 até o verso 34. Atos 17, 16 a 34. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, para juntos considerarmos o texto. Enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderíamos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, pois passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A esta altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. O apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Depois de ser preso em Filipos, depois de ser escorraçado de Tessalônica, depois de ser enxotado de Bereia, ele chega em Atenas. Atenas era a capital intelectual do mundo, era a cidade aspergida por um clima, por um ambiente de erudição. Era a terra dos grandes pensadores gregos, como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, daqueles que encheram bibliotecas com a sua erudição. E Paulo chega nessa cidade, a cidade que era a sede das grandes Olimpíadas, dos grandes Jogos Olímpicos. E diz a Bíblia que Paulo, ao chegar nessa cidade, começa a andar na cidade. E na medida que ele anda na cidade, o espírito dele vai se revoltando,
por causa da idolatria reinante na cidade. E aqui eu chamo a sua atenção para um ponto muito curioso. Como é que a cultura humana não consegue iluminar os olhos da alma? Na mesma cidade que reina a maior cultura intelectual, também reina o maior obscurantismo espiritual. Eles têm tanta luz na cabeça, mas o coração está cheio de trevas. Ainda hoje você percebe que nos lugares mais cultos, intelectualmente, reina às vezes o maior obscurantismo espiritual. Eu ontem estava pregando em Porto Alegre, e o estado do Rio Grande do Sul é talvez um dos estados mais intelectualizados do Brasil, e onde reina o maior índice de ateísmo no Brasil, e onde está presente o maior número de feitiçaria no Brasil. Porque conhecimento intelectual sem a iluminação do Espírito não produz entendimento espiritual. E diz o texto que o apóstolo Paulo percorre a cidade e vai dissertar nas sinagogas. Havia judeus na cidade, eles se reuniam para estudar a lei de Deus, e Paulo foi lá dissertar com eles, ensinar a palavra de Deus a eles. Mas diz o texto que todos os dias Paulo estava na praça. É importante dizer que para os gregos a praça é muito mais do que um lugar onde tem um jardinzinho bonito. A praça era a ágora onde os grandes assuntos eram debatidos, onde os pensadores expunham suas ideias, onde as pessoas tomavam as importantes decisões. E Paulo está lá onde o povo está para discutir com eles, para trazer à mente deles o conhecimento da palavra de Deus. E diz a Escritura que Paulo começa a dissertar, a dialogar, a contender com dois tipos de grupos de filósofos, com os epicureus e com os estoicos. Quem era essa gente? Os epicureus acreditavam da seguinte maneira: a vida é só o aqui e o agora, não tem eternidade, não tem vida por vir, não tem esperança, não tem céu, também não tem inferno, morreu, acabou. É só o aqui e o agora. Então o sentido da vida é curtir a vida, é beber todas as taças dos prazeres. Eles tinham um lema: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vocês acham que os epicureus estão vivos ainda? Você acha que existe alguma semelhança com a nossa geração? Que só pensa no aqui e no agora? Que não pensa no amanhã? Que não pensam no destino da sua alma, que não pensam no juízo final, que não pensam que vai ter que prestar contas a Deus, que não para pensar que precisa acertar a vida com Deus. É a ideia do relativismo. É a ideia de que não existe nada proibido, tudo é lícito, tudo é normal, tudo é possível. Na década de 90, uma série chamada Ri Shi Wi, de um escritor americano, diz o seguinte: que você não precisa ser isto ou aquilo, você pode ser isto e aquilo. Você pode ter duas caras, você pode ter duas vidas, você pode ser uma coisa em casa e outra no trabalho, você pode ser uma coisa na igreja e outra lá na rua. A ética não é absoluta, tudo é relativo. Você é dono do seu nariz, você faz o que você quer, você faz o que você gosta, ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a ideia dos epicureus modernos, e Paulo discute com essa gente, mostrando para eles que existe uma verdade absoluta, que existe um dia de juízo, que eles precisam se arrepender. Mas diz a Bíblia que Paulo está discutindo também com os estoicos. Quem são os estoicos? Os estoicos pensavam o seguinte: a vida é marcada por um destino cego. A vida está debaixo de um rolo compressor, de um destino implacável que você não pode mudar. Talvez a gente poderia traduzir essa ideia do estoicismo na canção de Gabriela Cravo e Canela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não dá para mudar. E tem muita gente que não crê em mudança. Não crê que a vida pode mudar, não crê que o casamento pode mudar, não crê que a família não pode mudar. Pessoa que já desistiu, já jogou a toalha. Pessoa que não tem esperança.
E Paulo mostra para essa gente que tem esperança. Tem esperança, tem saída. A vida não é um túnel escuro sem uma luz no fim. Não é como pensava os existencialistas ateus, que a vida é como se fosse uma sala fechada, escura, sem janela, onde duas pessoas inimigas estão morando juntas. A vida faz sentido. Eu estava pregando lá em Vitória certa feita, e eu estava numa emissora de televisão para uma entrevista, e tinha um cidadão do meu lado, um cavalheiro simpático, bem vestido. Eu não sabia quem era ele. Quando eu comecei a entabular a conversa, eu tomei um susto, porque eu estava diante de um cidadão chamado, conhecido no Brasil inteiro como Paulinho Bang Bang. Houve um assalto na agência do Banco Itaú. Parece-me que foi aqui mesmo, São Caetano do Sul. E naquela época eram 7 assaltantes. E quando eles estavam assaltando essa agência do Banco Itaú, uma criança chamada Doralice começou a chorar no colo da mãe. E esse assaltante, chamado Paulinho Bang Bang, disse: faça essa menina calar, senão eu atiro em você e na menina. A criança não conseguiu se conter. E esse rapaz metralhou a mãe e a criança. Naquele mesmo dia, a polícia conseguiu dizimar 5 dos assaltantes. 2 deles fugiram. Dentre eles, Paulinho Bang Bang. Mas ele foi preso. Ele era filho de uma família de classe média, da cidade de Piracicaba. Tinha brigado com o pai, saído de casa, se envolvido com drogas, com falsas amizades, entrado no mundo do crime. Só que o marido daquela mulher, pai daquela criança, era um crente no Senhor Jesus Cristo. E ele disse em cadeia nacional de televisão: eu perdoo esse assassino, porque ele fez isso com a minha mulher e com a minha filha, porque não conhecia o Deus que eu conheço. Tempos depois, esse marido mandou à cadeia onde estava Paulinho Bang Bang um evangelista, para levar uma Bíblia para Paulinho Bang Bang e falar de Jesus para ele. O evangelista foi, falou de Jesus para ele, e ele tinha feito uma faca na prisão. E quando o evangelista terminou de pregar para ele, ele pegou aquela faca, sacou aquela faca, para enterrar aquele punhal no peito do evangelista. Quando ele levantou a sua mão, uma força maior do que a dele, o jogou ao chão. E ele foi quebrado. E ele levantou-se sem articulação no seu corpo, mas com o coração restaurado pela graça de Deus. Converteu-se ali. E aquele rapaz que estava diante de mim, era exatamente este homem, agora um ministro do Evangelho, transformado pelo poder de Deus. Há esperança. Não há vida irrecuperável para Deus. Não há causa perdida para Deus. Não há problema insolúvel para Deus. Os estoicos estão errados. É possível mudar. É possível reverter a situação. Deus chama a existência as coisas que não existem. Deus pega o quebrado, o machucado, o ferido, o caído, e o levanta e faz dele uma coroa de glória na sua mão. Paulo está discutindo com essa gente. Então eles levam Paulo ao Areópago. O Areópago era um local próximo do Partenon, lá em Atenas, onde as grandes decisões e questões jurídicas eram decididas. E eles querem saber porque Paulo está pregando uma coisa estranha para os ouvidos deles. Para eles, Paulo estava pregando sobre estranhos deuses. Eles tinham um panteão com muitos deuses. Para vocês terem uma ideia, quando Paulo esteve em Atenas, segundo Plínio, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Xenofonte chegou a dizer que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Para cada monumento, para cada pórtico, havia uma divindade. Isso levou, inclusive, Diógenes a satirizar com os gregos. Um dia Diógenes
saiu em Atenas, meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa na mão. Quando alguém perguntou, mas o que você procura? Ele respondeu, eu procuro um homem, só tem Deus nessa terra. Só que Paulo estava pregando sobre Jesus e a ressurreição, e eles pensaram que Paulo estivesse pregando sobre dois deuses, achavam que ressurreição era uma deusa. Então pegam Paulo e levam Paulo ao Areópago e questionam Paulo sobre o que ele estava falando, acharam que ele era um tagarela. Tagarela, a ideia de, desculpa da expressão, mas é isso mesmo que significa no grego, tico-tico no fubá. É aquela pessoa que beberica aqui, beberica ali, beberica acolá, e tem fragmentos de coisas, mas não sabe o que está falando. Acharam Paulo um tagarela. Mas o que me impressiona, pastor Anderson, é que Paulo não tinha jornal, não tinha folheto, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Bíblia impressa. E Atenas era uma cidade cosmopolita. E nos poucos dias que Paulo ficou ali, não se falava de outra coisa na cidade, tanto os moradores quanto os turistas, senão das últimas novidades que Paulo pregava. Já imaginaram isso? E quando Paulo caminhava pela cidade, ele viu algo muito interessante. Ele viu um altar diferente dos demais. Aquele altar não tinha o nome de nenhum Deus. Estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Por que eles colocaram esse altar em Atenas? Sabem por quê? Porque na cabeça dos gregos, os deuses eram vingativos. E na cabeça dos gregos, se alguma divindade fosse esquecida, ou seja, não tivesse um altar para adoração, ele puniria as pessoas. Com medo de serem punidos por alguma divindade esquecida, eles levantaram um altar em Atenas dizendo ao Deus desconhecido, se a gente esqueceu algum Deus, então vai se servir desse aqui, pelo menos não vai nos punir. Aí Paulo pega esse gancho e começa a falar para os atenienses sobre um Deus que eles não conheciam, o Deus verdadeiro. Quem é esse Deus? Confira comigo quem é esse Deus que os atenienses não conheciam. Em primeiro lugar, ele é o Deus criador. Olha o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Agora olha o verso 26 comigo. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Paulo não está falando isso para algumas pessoas ignorantes, ele está falando isso para o povo mais culto da terra. E Paulo não tinha nenhuma dificuldade de afirmar a doutrina primeira das Escrituras, que é a criação de Deus. Tem muita gente hoje que fica cheio de dedos para falar que crê que Deus criou todas as coisas. A ideia que alguns estudiosos passam hoje é que se você crê na criação, você é gente de segunda categoria intelectual. Hoje se passa em algumas escolas a ideia de que se você não crê na evolução, você é uma pessoa tapada. E hoje se ensina essa famigerada teoria da evolução como se fosse uma verdade absoluta. E até determinados cristãos estudiosos que estão numa espécie de namoro ou de concubinato espúrio, tentando unir Darwin com Jesus Cristo. A onda agora, conforme o livro A Linguagem de Deus, do Collins, o pai do genoma, projeto Genoma, é que Deus criou sim, mas criou por meio da evolução. Mas isso é uma balela. Mas isso é uma mentira. Mas isso não é uma verdade. Porque aqueles que pregam isso hoje, diz o seguinte, bom, o livro de Gênesis, está escrito lá, capítulo 1, capítulo 2, aquilo não é literal. Aquilo é uma metáfora. Aquilo é uma espécie de uma novela espiritual.
Mas para eu negar Gênesis 1 e 2, eu vou ter que negar todo o Pentateuco. Eu vou ter que negar os livros históricos. Eu vou ter que negar os livros poéticos. Eu vou ter que negar os livros proféticos. Eu vou ter que negar os evangelhos. Eu vou ter que negar o livro de Atos. Eu vou ter que negar as epístolas. Eu vou ter que negar o livro de Apocalipse, porque a verdade da criação está presente em toda a Bíblia. Eu precisaria ser um liberal, ou seja, alguém que não crê que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, para subscrever essa ideia. Paulo crê que Deus criou. E ele não diz que o homem veio do macaco, dos símios, ou que veio de evolução, não. Ele diz aqui graficamente, confira aí por favor, versículo 26, de um só fez toda a raça humana. Irmãos queridos, nós como igreja de Deus, não podemos jamais abrir mão desta verdade axial, fundamental do cristianismo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na época da Revolução Francesa, foi uma campanha ateísta. Um emissário da Revolução Francesa foi para uma cidade campesina, e eles estavam perseguindo de forma muito hostil a igreja cristã. E chegou para um camponês crente e disse o seguinte: eu vim aqui para fazer 3 coisas. Disse o emissário para o crente: eu vim aqui para queimar o templo da sua igreja, eu vim aqui para rasgar a sua Bíblia, e eu vim aqui para banir essa tola ideia de Deus da sua cabeça. O crente respondeu o seguinte: o senhor pode até queimar o templo da minha igreja, o senhor pode até rasgar a minha Bíblia, mas antes do senhor banir da minha cabeça a ideia de Deus, primeiro o senhor vai ter que apagar as estrelas no firmamento. Porque enquanto elas brilharem, eu saberei que Deus existe. Ele é o Criador dos céus e da terra. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus criou todas as coisas. Deus criou você à sua imagem, à sua semelhança. Você não é fruto de uma geração espontânea, você não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos, você não é parente dos símios, você veio das mãos do Criador. Essa é a verdade primeira da fé cristã. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Em segundo lugar, não é apenas o Deus Criador, Ele é também o Deus da providência. Confira comigo o que está escrito aí nas Escrituras, no versículo 25, a parte B. Pois Ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Agora confira o verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Deus não apenas criou você, Deus sustenta você. Você só está aqui nesta noite porque Deus preserva a sua vida. É Deus quem te dá a vida, é Deus quem te dá a saúde, é Deus quem te dá o alimento, é Deus quem te dá a inteligência, é Deus quem te dá o trabalho, é Deus quem te dá a família, é Deus quem te dá todas as coisas, toda boa dádiva procede das mãos dEle. Às vezes, queridos, a gente só consegue enxergar Deus nas coisas extraordinárias, mas não consegue enxergar Deus nas coisas ordinárias. Eu acho que eu já contei esse fato aqui, mas se eu contei, eu repito, não tem problema. Aconteceu um fato muito curioso um dia com um filósofo francês chamado Blaise Pascal. Acho que todos vocês já ouviram falar de Blaise Pascal, um grande matemático, um grande pensador. E um dia chegou para o pai dele e disse: papai, aconteceu um fato milagroso na minha vida hoje. O pai perguntou: mas o que aconteceu com você, filho? Ele respondeu: papai, eu estava viajando a cavalo. E eu galopava, de repente meu cavalo tropeçou, caiu. Nem meu cavalo, nem eu nos machucamos, pai. Foi um milagre. E o pai disse: verdade, filho, foi um milagre. Aí o pai olhou para ele e disse: filho, mas aconteceu um milagre maior comigo. Eu falei: como assim, pai? Eu também, filho, viajei a cavalo hoje, e meu cavalo galopou, e não caiu de uma vez, meu filho. Às vezes a gente só pensa que Deus fez um milagre quando a gente está andando de carro, tem uma batida séria, grave, e o carro se arrebenta todo e a gente sai ileso.
A gente só pensa que Deus faz um milagre quando a gente tem um câncer, Deus cura o câncer, e glória a Deus. Mas você nunca parou para pensar que você sai de casa todo dia, vai para o trabalho e volta do trabalho para casa, seu filho vai para a escola todo dia e volta da escola para casa, e você vai todo dia e tem aí no ar cheio de vírus, de bactérias letais que podem entrar no seu corpo sem você ver e derrubar você. O fato de você estar vivo, o fato de você estar aqui nesta noite é um milagre de Deus. O fato de você ter pão sua mesa é milagre de Deus. O fato de você pegar um copo d'água e poder beber é milagre de Deus. Nele, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. Meus irmãos, que coisa boa é saber que Deus cuida de nós. É saber que nas horas mais sombrias Ele nos carrega no colo. É saber que todo dia Deus renova a sua misericórdia em nosso favor. Ele é o Deus da providência. Terceiro lugar, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Confira comigo o versículo 16. Ou melhor, versículo 18. Quando eles acusaram Paulo de tagarela, eles explicaram: porque parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. O Deus que os atenienses não conheciam é o Deus Salvador. O Deus Salvador. Amados irmãos, é tão bom saber que Deus nos criou e que Deus cuida de nós. Mas tem muita gente que, embora saiba disso, vai para o inferno. Porque tem muita gente que ainda não se rendeu aos pés de Jesus Cristo para confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Parar para perceber que esse Deus, que os atenienses não conheciam pela sua cultura, é o Deus que amou você. E o Deus que enviou seu filho, seu único filho, para morrer em seu lugar. Parar para perceber que Deus não precisava nos amar. Eu há pouco tempo, eu fiquei muito frustrado quando eu li um livro do Augusto Cury. Eu sou o Pai Nosso. E ele dizia no livro dele, de forma equivocada, que Deus, para ser Deus, precisava de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é completo em si mesmo. Deus é feliz em si mesmo. Deus não precisa de nada nem de ninguém para ser Deus, completamente Deus, perfeitamente Deus, feliz em si mesmo. Deus não precisava ter criado o universo para ele ser Deus, para ser completo e feliz em si mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham plena comunhão e felicidade e harmonia por toda a eternidade antes dele criar céus e terra. Se Deus criou tudo o que criou, Ele criou porque Ele ama. Se Deus criou você, é porque Ele ama. Se Deus enviou o seu Filho, é porque Ele ama você com amor eterno. E Deus não amou a você e a mim por causa dos méritos que Ele viu em você e em mim. Ele amou a você e a mim apesar dos nossos deméritos. Diz Paulo em Romanos capítulo 5 que Deus nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos. Deus nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos amou quando nós éramos escravos do mundo, da carne e do diabo. Deus nos amou quando nós éramos filhos da ira. E Ele nos atraiu para si com cordas de amor. E a prova do amor de Deus é que Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Que verdade bendita! O nosso Deus é o Deus que nos salva do pecado, do juízo, do inferno. Você percebe que hoje o Brasil está profundamente agitado. O povo está nas ruas, por reivindicações legítimas, até necessárias. Mas eu vou lhes dizer que
ainda que todos os reclamos da população brasileira fossem atendidos e nós tivéssemos a melhor educação, o melhor sistema de transporte, a melhor saúde e o máximo do progresso da nação, eu pergunto a você, teríamos resolvido todos os nossos problemas? Uma pessoa que tem sistema de saúde perfeito, transporte perfeito, educação perfeita, segurança perfeita, necessariamente tem paz? Necessariamente está feliz? Nenhum homem, nenhuma entidade política, econômica, pode resolver o problema central do ser humano, que é a sua salvação. Só Jesus Cristo transforma, só Jesus Cristo perdoa, só Jesus Cristo salva. Ele é o Deus Salvador. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Quarto lugar, confira comigo. Por favor, veja o versículo de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Esse Deus é o Senhor. Irmãos, afirmar que Deus é Senhor, para nós é uma coisa que não custa nada. Até parece um discurso bonito. Mas vale entender que naquela época, o entendimento de todos os súditos de Roma é que só existia um Senhor, César Kyrios. César é Senhor. Vale destacar que Roma nunca foi intolerante com nenhuma religião. Roma tinha um panteão para todos os deuses, cabia mais um. Qual era o problema então de Roma com os cristãos? Não era porque os cristãos adoravam outro Deus diferente, não. Era porque os cristãos entendiam que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas gostam das ideias plurais, não é isso? Pega, por exemplo, os Estados Unidos, um país que nasceu no berço protestante. Hoje você não pode mais ler um texto da Bíblia numa escola pública, hoje você não pode fazer mais uma oração do Pai Nosso numa escola pública. Por quê? Porque a ideia é plural. Há muitos deuses, há muitas crenças, há muitas religiões. Nenhuma é verdadeira, nenhuma pode dizer, não, nós somos os verdadeiros. Só que o cristão entende que só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, só há um que salva, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser em Jesus. E quando os cristãos se levantavam para dizer, Jesus é o Senhor, eles criavam problemas. E nós cremos piamente nisso. Jesus Cristo é o Senhor. E diante dele deve se dobrar todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos, homens e demônios precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós não cremos que toda religião é boa, nós não cremos nisso. Nós não cremos que todo o caminho leva a Deus, nós não cremos nisso. Nós não cremos que o que é importante para uma pessoa é ser sincera, não importa a religião que ela tenha, nós não cremos nisso. Nós cremos que só existe um que salva, e esse é Jesus. Nós cremos que só existe um caminho para o céu, e esse é Jesus. Nós cremos que só existe uma porta no céu, e esta porta é Jesus. Nós cremos que só existe um que pode nos reconciliar com Deus, e este é Jesus. Nós reconhecemos que só existe um soberano Senhor, soberano Senhor, soberano Senhor, e este é Jesus. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? O Deus verdadeiro. Quinto lugar, esse Deus é o Deus que não pode ser confundido com nenhum objeto de idolatria. Olha o versículo 24, a parte final, que diz que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Agora olha o verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Os gregos concebiam seus deuses e faziam uma imagem para eles.
E se prostravam diante dessa imagem. E adoravam essa imagem como se essa imagem que eles mesmos fabricaram fosse uma divindade. E até hoje é assim. Lá em Vitória, existe o chamado Convento da Penha. É uma das construções mais antigas do Brasil. E quando você chega lá, tem uma sala lá cheia de muletas e objetos de supostos milagres que aquela imagem chamada Maria da Penha ou Penha realizou. E você vê hoje, por exemplo, a padroeira do Brasil. A palavra padroeira significa o quê? Protetora. Uma imagem que foi pescada no Rio Paraíba do Sul. Que há poucos anos foi quebrada por um iconoclasta e hoje colocada numa redoma de vidro. Mas sabe o que diz Oséias? Sabe o que diz Oséias 4:12? Que as pessoas consultam a sua vara e o seu pedaço de pau lhe dá a resposta. Sabe o que significa isso? Que Deus permite que as pessoas que substituem o Criador pela criatura sejam enganadas por essa idolatria. E a pessoa faz um voto a uma imagem que ele mesmo fabricou e recebe uma resposta. E aí ele pensa, foi mesmo dessa imagem que eu recebi, eu vou ser mais devoto a ela ainda. E aí diz a Bíblia que é um espírito de engano que vai dominando as pessoas. O profeta Isaías foi quem mais satirizou sobre a questão da idolatria, dizendo o seguinte: imagine um cidadão que sai com um machado na mão, para o meio de uma floresta, e ele corta uma árvore, derruba essa árvore, e ele pega um serrote e serra essa árvore em várias toras. Aí ele pega uma dessas toras e bota no fogo como lenha para fazer comida. Aí da outra tora ele pega um cinzel e fabrica dela uma imagem. E se prostra diante dessa imagem para dizer o seguinte: tu és o meu Deus. Mas ainda que esse homem se prostre diante de um ídolo e diga, tu és o meu Deus, ele nunca vai poder escutar a resposta, tu és o meu filho. Porque esta imagem tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem pés, mas não andam. Tem garganta, mas não sai som nenhum da sua boca. Um ídolo precisa ser carregado, mas o nosso Deus nos carrega. Um ídolo não tem vida, mas Deus nos deu vida. Um ídolo não pode salvar, mas Deus nos salva. Mas há muitas pessoas que hoje pensam o seguinte: bom, eu não adoro a imagem. Eu adoro a Deus por meio da imagem. A imagem é apenas uma fotografia, apenas uma lembrança. Mas Deus nos proíbe fazer essas coisas. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Sexto lugar. Ele é o Deus que exige arrependimento. Confira comigo o verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Primeira coisa que Paulo está dizendo para os gregos é o seguinte: os gregos eram orgulhosos da posição que ocupavam. Eles se julgavam os melhores do mundo. E eles achavam que seus pensadores eram o suprassumo do mundo. E eles viviam no topo de todo o otimismo acerca deles mesmos. E Paulo diz o seguinte: não, vocês precisam se arrepender. Vocês são pecadores. Vocês carecem desesperadamente da graça de Deus. Mas talvez alguém argumente assim: mas arrepender de quê? Tem gente que até na igreja pensa isso. Eu sou uma pessoa boa.
Sou um bom filho, sou um bom pai, sou uma boa mãe, sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom patrão, sou um bom empregado, sou um bom cidadão, sou até um bom cristão, até frequento a igreja. De vez em quando dou uma oferta. Você não precisa arrepender-se apenas do que você faz, você precisa arrepender-se de quem você é. Você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Assim como uma laranjeira não é laranjeira porque dá laranja, ela dá laranja porque ela é laranjeira. Está no caule dela, na seiva dela, a natureza de dar laranja. Sabe o que a Bíblia diz? Em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. O pecado não está apenas nas estruturas à nossa volta, não. Equivocou-se o filósofo John Locke quando ele disse que o homem é como uma tábua rasa, que o homem é produto do meio. Não, não. Equivocou-se John Jacques Rousseau quando ele disse que o homem é essencialmente bom. Equivocou-se. Se nascesse uma criança hoje, e na hora que ela nasceu, nós conseguíssemos tirá-la do meio e colocá-la num paraíso, onde não tinha nada contaminado à sua volta, sabe o que aconteceria com ela? Ela poluiria tudo à sua volta, porque o pecado não está fora dela, o pecado está dentro do coração dela. A Bíblia diz, não há bom nenhum sequer, só Deus é bom. Não há justo nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que hoje é muito triste isso, irmãos, muito triste. Nós estávamos conversando agora há pouco lá no gabinete pastoral. Parece que você não escuta mais evangelho em muitos púlpitos hoje. As pessoas estão pregando sobre prosperidade, pregando sobre curas, pregando sobre milagres, pregando sobre isso, sobre aquilo, mas você não escuta que você é pecador e precisa se arrepender, precisa nascer de novo, precisa ser santo. Mas como é que uma pessoa vai crer se ela não sabe que ela é pecadora? Não existe esse negócio de fé sem arrependimento. Porque como é que você vai crer num Salvador se você não tem necessidade de um Salvador? A não ser que você reconheça que você é pecador, você nunca vai precisar de um Salvador. Se eu não estou doente, por que eu vou procurar um médico? Se eu não estou perdido, por que eu vou procurar um caminho? E o que é arrependimento? Arrependimento implica em 3 coisas. Arrependimento significa mudança de mente, mudança de emoção e mudança de vontade. A palavra arrependimento no grego traz essa ideia, primeiro de mudança de mente, ou seja, você reconhece que o que você é e o que você faz está errado. Segundo, é tristeza segundo Deus. Terceiro, é dar meia volta e mudar de conduta. Deixa eu explicar isso para você com mais detalhes. Qual a diferença entre arrependimento e remorso? Para ser arrependimento, o ciclo tem que fechar. Razão, emoção e volição, ou vontade. Eu explico. Judas Iscariotes e Pedro. Pedro arrependeu-se, Judas teve remorso. Pedro foi salvo, Judas suicidou. Mas se você notar, o Judas, dos 3 elementos do arrependimento, ele teve 2. Eu pergunto a você, ele teve o elemento intelectual, ele reconheceu que ele errou? Reconheceu. Ele confessou, trair sangue inocente. Ele sentiu tristeza, fator emocional, sentiu, lamentou, devolveu o dinheiro. O que faltou para fechar o ciclo do arrependimento? O terceiro ponto, a vontade, a volição, o dar meia volta e voltar para Jesus. Tem muita gente hoje se matando, porque a despeito de ter consciência de que errou, está triste porque errou, não toma a decisão de voltar-se para Deus, se curvar diante de Deus, de receber o perdão da graça.
E a Bíblia está dizendo o seguinte, que agora Deus não levou em conta o seu passado não. Se você fez muita bobagem no seu passado, se o seu passado foi de sombras, se o seu passado foi de escuridão, se o seu passado foi de transgressão, se você saiu de um poço escuro, se você viveu no pecado, na rebeldia, na transgressão, na desobediência, na prostituição, nas drogas, na escravidão, da idolatria, não importa o seu passado, agora Deus exige que você se arrependa. Último lugar. Qual é o Deus, quem é esse Deus que os gregos não conheciam? Último lugar, ele é o Deus do juízo. Olha o verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Por que Paulo exige arrependimento? Por que a Escritura exige arrependimento? Porque um dia você e eu vamos estar diante do tribunal de Deus, para dar conta da nossa vida. E naquele dia não tem tempo para se arrepender mais. Naquele dia não tem tempo para acertar a conta mais. Aquele é o grande dia do juízo. E quando nós estivermos diante do tribunal de Deus, quando os homens estiverem diante do tribunal de Deus, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, cristãos e não cristãos, todos vão comparecer e os livros vão ser abertos. E diz a Bíblia que os homens vão ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Suas palavras, suas obras, suas omissões, seus pensamentos. E eu pergunto a você, será que alguém poderia ser salvo por esses quesitos? Será que alguém seria suficientemente bom para ser aceito no céu, porque fez obras suficientes, porque suas palavras sempre foram muito boas, porque jamais deixou de fazer o bem, porque seus pensamentos foram todos puros? Absolutamente impossível que alguém seja salvo por esse critério das obras. Absolutamente impossível. É por isso que diz a Bíblia que outro livro será aberto, o livro da vida. E se alguém não foi encontrado escrito neste livro, será lançado no lago de fogo. Obviamente, o reverso é verdade. Se alguém foi encontrado no livro da vida, esse não foi lançado no lago do fogo, mas esse entrou na bem-aventurança eterna. E qual é a condição para que alguém tenha o seu nome escrito no livro da vida? É que a pessoa creia em Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. É que ele seja lavado no sangue do Cordeiro. É que ele seja perdoado pela graça de Deus. É que ele nasça de novo, seja uma nova criatura e receba de graça a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Quando Paulo terminou esse sermão dele no Areópago em Atenas, seu auditório se dividiu em 3 grupos. Primeiro grupo, confira aí no verso 32. O primeiro grupo diz que uns escarneceram de Paulo. Talvez continuaram a pensar que Paulo fosse de fato um tagarela. Tem muita gente que escarnece do Evangelho, ainda hoje. Que zomba. Que pensam que nós todos somos uns tapados. Que pensam que nós somos gente de segunda classe, que não pensa, que não tem massa cinzenta na cabeça. E muitos ainda escarnecem. E talvez são os mais intelectuais, como os atenienses. Segundo grupo, está aí no verso 32, ainda. Outros disseram, quanto a isso, te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, adiaram a mais importante decisão da vida. E não há risco maior, queridos irmãos, do que adiar esta decisão. Penso eu que aqui está o maior engodo, a maior mentira de Satanás. É levar as pessoas, a despeito de acreditarem que o Evangelho é a verdade, mas a não se posicionarem diante dessa verdade. Tem muita gente, irmãos, que não recebe a Cristo como seu Salvador, não é porque estão em dúvida, não. Tem certeza. Esse é o caminho mesmo. Essa é a verdade mesmo. É o que eu tenho que fazer mesmo. Mas não toma decisão, deixa para depois.
Muita gente eu já escutei, não, eu tenho algumas pendências na minha vida que tem que resolver primeiro. Ué, mas exatamente por isso que você precisa de Jesus. Você tem pendências mesmo, e tem muitas mesmo. E você nunca vai se livrar delas também não. Ah, mas eu sou muito pecador. É por isso mesmo que você precisa de Jesus. Dizem que houve uma assembleia no inferno. Uma lenda. E nessa lenda diz que os demônios estavam muito preocupados porque tinha muita gente se convertendo e sendo salva. E aí se reuniram numa assembleia para bolar um plano para impedir que as pessoas fossem salvas. E nessa assembleia um demônio se levantou e disse, vão dizer para o povo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia, papel aceita tudo e que quando um pregador se levantar para pregar esse livro, ninguém vai acreditar. Aí levantou outro demônio e disse, não, esse livro é a palavra de Deus, é infalível, é inerrante, é suficiente, e quando esse livro for pregado no poder do Espírito Santo, essa mensagem como uma espada vai entrar no coração das pessoas, não vai ter jeito não. Aí outro levantou e disse, não, então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que Jesus Cristo não é o único Salvador. Quando alguém levantar para falar de Jesus, não, mas tem Buda também, mas tem Confúcio também, mas tem Maomé também, mas tem Alá também, mas tem outros também. Aí outro levantou e disse, não, mas se alguém pregar o nome de Jesus, há poder nesse nome. E quem crê vai ser salvo. Aí levantou e disse, não, mas vamos dizer então que o homem não é pecador, que o homem é bom. Aí quando alguém falar de arrependimento, de pecado, que bobagem, que besteira, eu sou uma pessoa boa, não preciso desse negócio não. Aí o outro levantou e disse, não, mas não é assim não. Quando o homem for confrontado com a verdade, ele vai reconhecer o erro dele, vai se arrepender e vai ser salvo. Aí muitas ideias foram levantadas. Até que o maioral do inferno levantou e disse, eu tenho a solução. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer para os homens que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos dizer para os homens que só Jesus Cristo salva. Vamos dizer para os homens que o homem é pecador e precisa de salvação. Só vamos dizer mais uma coisinha. Vamos dizer para deixar essa decisão para depois. Mas para amanhã. Para outra oportunidade vai ter mais chance. Quem sabe amanhã? E esse amanhã não vai chegar. É por isso que a Bíblia diz assim, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Graças a Deus, havia um terceiro grupo que escutou Paulo no Areópago. Está aí no versículo 34. Diz que houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. E creram. Bendito seja Deus. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E sabe, irmãos, toda vez que a palavra de Deus é ministrada aqui na igreja, em qualquer lugar, numa reunião familiar, a gente tem que crer nisso. Crer nisso. Eu fui visitar o ano passado a igreja lá do Charles Haddon Spurgeon. E eu fiquei muito emocionado quando me receberam lá e me mostraram alguns livros de Charles Haddon Spurgeon. E eu peguei um deles, ele disse o seguinte, quando um pregador se levanta para ler a Bíblia e para expor a Bíblia com fidelidade, é Deus que está falando e não o pregador. Eu creio nisso. Deus é o Deus Todo-Poderoso e a palavra de Deus é viva e é poderosa e a voz de Deus é poderosa. E sabe, irmãos, nós temos que crer nessa verdade, depender do Espírito Santo de Deus, porque quando a palavra de Deus é pregada, Deus salva, Deus liberta os cativos, Deus levanta os caídos, Deus ressuscita os mortos, Deus transforma vidas. Deus transforma vidas. E eu estou certo disso. De que esta igreja tem pregado a palavra de Deus com firmeza, com zelo, com fidelidade. E eu louvo a Deus porque tem gente convertida, salva, como resultado desta pregação poderosa da palavra de Deus. Meu desejo, queridos, que aquele Deus que os intelectuais de Atenas não conheceram,
é o Deus que nós conhecemos. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Criador. É o nosso provedor. É o nosso Salvador. É o nosso Senhor. É o Deus a quem adoramos. É o Deus que nos chamou para a fé salvadora. É o Deus diante de quem um dia vamos comparecer para receber da sua boca as palavras doces. Vinde, benditos de meu Pai. Entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que nós sirvamos a esse Deus, que nós adoremos esse Deus, que nós vivamos para o louvor e glória desse Deus, o amado da nossa alma. Amém.